Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo na live. Acabou agora o programa do Eduardo e começa a nossa live agora 8h06 e aqui no Brasil, né, nos Estados Unidos, 5h06. E hoje nós trouxemos aqui 3 dúvidas que eu entendo serem dúvidas de muitas pessoas que vivem aí. Eu penso que vou poder ajudar muito hoje, te ajudar inclusive a economizar com serviços jurídicos. Meu nome é Suelen Paisante, eu faço parte do escritório de advocacia Caldeira Paisante Advogados e toda quinta-feira nós estamos aqui na TV Negócio Fechado esclarecendo a respeito do direito brasileiro, para que as pessoas, principalmente aquelas que moram fora e que não têm um contato diário com o direito brasileiro, elas possam estar atualizadas aonde quer que elas estejam morando, ok? E aí eu vou passar para vocês a primeira dúvida que foi enviada para mim durante essa semana, é o seguinte: preciso fazer o passaporte do meu filho e o pai dele disse que não vai dar autorização. O que eu devo fazer? Essa é uma situação muito comum para quem vive no exterior. O pai muitas vezes deixa a mãe levar, o exemplo mais comum, o pai deixa a mãe levar o filho em viagem para o exterior, autoriza a emissão do passaporte, autoriza a viagem e depois, quando o passaporte vence, ele não quer mais autorizar. Às vezes ele condiciona o envio de dinheiro, ele condiciona ao não pagamento de pensão alimentícia e ele não quer mais não quer mais autorizar. Outra questão também, outro exemplo que eu posso dar é para aqueles que foram para os Estados Unidos juntos, casados, tiveram um filho que nasceu nos Estados Unidos, que é cidadão americano e cidadão brasileiro, e depois o pai se nega a autorizar. Então nós temos várias situações em que nós precisamos da autorização judicial para possibilitar a viagem do menor e para possibilitar a emissão de passaporte, ok? Então, o que é preciso fazer? Olha só, se o pai for falecido, é muito simples, a gente deve apresentar a certidão de óbito ao consulado, sendo assim o consulado vai permitir a emissão do passaporte. Agora, se o pai for vivo, nós precisamos de uma decisão de um juiz, pode ser um juiz brasileiro. Nesse caso, o processo demoraria um pouco mais. O juiz brasileiro autorizaria a criança, mesmo estando nos Estados Unidos, a ter um passaporte brasileiro. E o consulado brasileiro, ele acataria essa decisão. Agora, vem a outra questão. E se eu não posso, se eu não tenho tempo, se eu preciso desse documento urgente, o que eu posso fazer? O consulado brasileiro, ele aceita a decisão estrangeira, a decisão dada por um juiz americano. Então, o que você pode fazer é o seguinte: vá até na corte, independente se você é documentado ou não, requeira a guarda exclusiva do seu filho ou da sua filha. E tem gente também, né, que tem mais filhos, requeira a guarda das crianças, sendo elas brasileiras ou americanas, requeira a guarda e peça ao juiz também para decidir em seu favor sobre a possibilidade de se emitir passaporte e autorizar a viagem sem a participação do genitor, ok? Então, o consulado ele vai aceitar essa decisão e mesmo que ela não seja homologada no Brasil, ok? O consulado vai aceitar essa sentença estrangeira, ok? Essa, então, foi a primeira dúvida trazida por pessoas que moram aí, tá bom, gente? A segunda dúvida é o seguinte: meu ex-marido levou nossas filhas para o Brasil e disse que não retornará com elas. Eu tenho a guarda das crianças aqui nos Estados Unidos, o que eu devo fazer? Olha só, gente, primeira coisa a se fazer é o seguinte: não é contratar um advogado nos Estados Unidos ou no Brasil, nada disso. Esse é um caso de sequestro internacional de menor e o que deve ser feito é o seguinte: tendo em vista que há uma parceria entre os dois países, entre o Brasil e entre os Estados Unidos, você deverá entrar com um processo administrativo aí no seu país. Existe um órgão competente
que é uma autoridade central nos Estados Unidos, que é o local onde as crianças viviam. Existe um órgão competente aí que ele irá fazer esse procedimento. O que eles vão fazer? Eles vão analisar os documentos, vão te pedir como mãe para preencher um formulário. Esse formulário tem que ser traduzido para o português, vai ser escrito em inglês e traduzido para o português. Essa autoridade central, o que ela vai fazer? Comunicar a autoridade central aqui no Brasil de que crianças que viviam nos Estados Unidos foram sequestradas, mesmo que seja pelo genitor. É esse o termo que se usa. E foram levadas para o Brasil. A autoridade central do Brasil, após ser comunicada, ela vai tentar entrar em contato com esse pai. E ela vai dar a opção dele fazer um acordo com a mãe e devolver as crianças para o lugar onde elas viviam. Suponhamos que a mãe não saiba o endereço dessas crianças. O que vai acontecer? Se a mãe não souber, a Interpol vai procurar esse pai para que se saiba onde ele vive e entregue a ele os documentos, tá? Para tentativa de acordo. Caso esse pai não concorde, realmente não queira devolver as crianças, não queira retornar com elas para o lugar onde elas residiam, a Advocacia Geral da União ela vai entrar com um processo em favor da mãe na Justiça Federal e um juiz federal irá decidir a respeito se as crianças ficam com o pai ou se as crianças deverão retornar para a mãe, ok? Então, assim, você não precisa gastar com advogado. Tem muita gente que desespera, eu vou contratar um advogado. Se você for contratar um advogado, é um processo muito mais demorado do que se você for usar os meios que os governos nos dão, que é através da autoridade central. Se é uma coisa que funciona, é essa parceria, tá? E o Brasil tem parceria não só com os Estados Unidos, com vários outros países. Então, é necessário que seja feita a comunicação através dessa autoridade central e, posteriormente, a própria Advocacia Geral da União vai entrar com uma ação e aí você vai ter uma decisão do juiz, ok, gente? Olha só, o Márcio Henrique perguntou, eu quero saber como faço para abrir uma conta poupança dos Estados Unidos aqui no Brasil. Olha só, Márcio, até onde eu sei, aí nos Estados Unidos não há possibilidade de fazer isso. O que você pode fazer é mandar uma procuração para uma pessoa que você confia e essa pessoa ir até um banco e abrir uma conta para você, ok? O Banco do Brasil ficava em Nova York, mas não fazia esse tipo de serviço e eu acredito que tenha fechado. Há pouco tempo fechou, salvo engano, tá? Gente, olha só. Terceira dúvida é a seguinte. Vivia em união estável no Brasil e documentei isso no cartório através de escritura pública. Agora me casei nos Estados Unidos. Posso ter problemas com isso, já que não documentei o fim da união estável? O que essa pessoa fez? Ela estava em união estável. Ela foi lá no cartório e falou assim, eu quero declarar que eu estou em união estável. E o cartório fez uma escritura pública, informando que essa própria pessoa, que as partes, ela e o companheiro declararam. Depois ela foi para os Estados Unidos e se casou e não regularizou essa escritura. Ela quer saber se dá algum problema. Olha só, gente, o que acontece? Não há obrigação aqui no Brasil de se documentar uma união estável, como também não há obrigação em se documentar o fim da união estável. Mas nós temos um caso em que a pessoa deve tomar precauções. Se a pessoa documentou a união estável e na certidão de nascimento dela foi averbado, fez menção de que ela está em união estável, ela precisa sim fazer a dissolução de união estável. Ela precisa documentar o fim da união estável. Mas se na certidão de nascimento dela não houve menção nenhuma a isso, o que acontece? Ela não precisa se preocupar com a dissolução e o casamento dela, ela não terá nenhum problema com a imigração ou com qualquer órgão aí. O que acontece? Geralmente a imigração dos Estados Unidos, quando uma pessoa vai se regularizar,
ela pede a certidão de nascimento da pessoa. Aqui no Brasil é lei, se você se casou, eu sou casada, por exemplo, e a minha certidão, o meu casamento, ele consta na minha certidão de nascimento. No final da certidão, há uma menção, olha, essa pessoa se casou no dia tal. O mesmo não acontece com a união estável, ok? Na união estável, não há a obrigatoriedade de constar na certidão de nascimento. Acontece que existe essa possibilidade, não há obrigação de constar, mas algumas pessoas querem que conste, ok? Então, para essas pessoas que solicitaram a averbação na certidão de nascimento, a menção na certidão de nascimento de que havia união estável, essas pessoas deverão fazer a dissolução para que também conste na certidão de nascimento que essas pessoas já não estão mais juntas, ok? Porque caso a imigração venha solicitar a sua certidão de nascimento e conste lá, vive em união estável desde... e não diz nada a respeito da dissolução, é claro que você vai ter problemas com a imigração, ok? Olha só, gente, essas foram as 3 perguntas que foram passadas durante essa semana e eu vou ter que encerrar a live agora mais cedo, em razão de um problema pessoal, mas eu gostaria de agradecer a todos que estão, né, nos assistindo e... Quem quiser deixar as perguntas para que eu veja e comente na próxima live, pode colocar aí a sua pergunta, entendeu? Seja em qual área for no direito brasileiro, se nós pudermos responder, é claro. Quinta-feira que vem nós estaremos aqui respondendo as suas dúvidas, ok? Eu agradeço, eu vou voltar depois a falar a respeito disso, porque eu penso que são assuntos assim de interesse das pessoas que vivem aí, para que até evitem a gastar dinheiro, entendeu? Sendo que a gente tem meios mais fáceis e mais baratos de resolver problemas jurídicos aí, ok? Muito obrigada pela atenção e semana que vem a gente está de volta, ok?